Beleza, cambada. Seguinte, tô num cenário novo, tá? Que eu estive de mudança. E bom, tô até com a camisa nada a ver com o canal, tá? Camisa suja, de gordura, vou ter que dar um jeito pra tirar isso aqui. Então tá, eu tô fazendo esse vídeo, faz parte da série Muito Além do GNU. Porque depois do vídeo Os Vários Sabores de Linux, Alpine Linux, eu escrevi um artigo como eu conheci o Alpine Linux. E o Alpine Linux foi a distribuição que me deu a ideia da origem de Muito Além do GNU. Foi a distribuição que me levou a descobrir outros programas, porque é uma distribuição que não usa glibc nem bash. Então você tem o kernel Linux com BusyBox e a Muscle. Pode ser que ele é compilado com LLVM ou com GCC. Mas nisso foi onde eu tive a ideia de escrever um artigo. Eu mostrei através do Toybox, que é um terminal do Linux, que quando você digita uname-s, você não vê escrito GNU Linux, você vê escrito simplesmente Linux. Disso me deu a ideia de fazer esse vídeo, que seria mostrando o Toybox, olhando um pouco dentro dele. Só que antes de falar do Toybox, a gente tem que entender o BusyBox. O BusyBox, para quem não sabe, muita gente que deve estar assistindo esse vídeo agora já conhece o BusyBox. Sabe que o BusyBox ele é um agrupamento, né, um conjunto de comandos. Ele, na verdade, é uma implementação, ele não necessariamente é feito do zero. Então, assim, você tem os comandos que eles agrupam e fazem em um binário só, ou seja, em um único executável você tem todos os comandos. E você pode usar ele como terminal. Ele foi criado pelo Bruce Perens, que, para quem não sabe quem é o Bruce Perens, ele substituiu Ian Murdoch no projeto Debian. Ian Murdoch criou o Debian, o Ian Murdoch saiu do Debian e foi substituído, né? Quem assumiu o cargo foi o Bruce Perens. Uma das coisas que o Bruce Perens fez, inclusive, foi dar o codinome das versões do Debian, que leva o nome dos bonecos do Toy Story. E ele foi o cara que criou o BusyBox. Mas ele saiu do projeto BusyBox e outras pessoas substituíram ele, sendo mantenedor do BusyBox. Inclusive, um deles foi o próprio Rob Landley, o criador do Toybox. O BusyBox foi criado, inclusive, para o processo de boot do Linux. Ele é a ferramenta que o Linux usa para realizar o boot. Com esses comandos ele vai lá dentro também, inclusive no processo de boot vai ter scripts, nesses scripts vão estar os comandos que ele vai utilizando, vai montando partições, colocando tudo as coisas no lugar. Só que o BusyBox ele é tão poderoso que você pode usar ele como terminal. O Alpine Linux não é a única distribuição que usa o BusyBox. Tem outras distribuições pouco conhecidas, mas também tem, por exemplo, o TinyCore, que usa o BusyBox. O Aboriginal Linux, que foi criado pelo Rob Landley, mas o Aboriginal Linux morreu em favor do Makeroot. Já escrevi até um artigo no blog também. Quem acompanha o blog já deve ter lido. E o próprio Android é um exemplo de distribuição, sim, o Android é uma distribuição Linux, e que utiliza o BusyBox, que na verdade utilizava o BusyBox como terminal. O Android, na verdade, eles criaram o Toolbox para substituir o BusyBox, só que não deu certo, então eles abandonaram o Toolbox e adotaram o BusyBox novamente até que surgiu o Toybox para substituir. Eu me lembro que na distribuição Red Hat Enterprise Linux eles têm um próprio chamado Nash. Eu não sei se ainda é utilizado, mas ele utilizava o Nash no processo de boot ao invés do BusyBox. O Toybox ainda não é possível utilizar como um terminal padrão no Linux, tá galera? Somente no Android e ainda no Tizen. E no vídeo, na entrevista que eu tive com o Rob Landley, quem assistiu, ele explica o porquê. Ainda faltam algumas coisas. Um arquivo chamado Dash, que se eu não me engano, que eu consigo lembrar, o Dash. Tem um outro arquivo chamado CMD Roots, uma coisa assim. Tendo isso feito, já podemos utilizar inclusive o Toybox nas distribuições Linux. O que eu espero que aconteça também, mais uma opção de terminal. Porque nós temos aí muito comum Bash, Z Shell, Fish, BusyBox e por que também não Toybox. O Toybox foi criado inclusive com a seguinte ideia: o Rob Landley, como ele foi mantenedor, ele já tinha intimidade de como trabalhar com o BusyBox. Como ele saiu do projeto, então ele tinha uma ideia de criar um terminal para o Linux. E o Toybox visa ser exatamente o BusyBox, só que de uma forma mais enxuta. Então ele fez o código todo do zero, tornando ele enxuto. Essa é a ideia, tornar ele mais fácil de ser mantido. É os mesmos comandos, só que menores. Isso eu achei muito interessante.
Então vamos dar uma olhada então no Toy Box. Bom, eu baixei o BusyBox, a sua última versão, que ele é compactado com BZIP 2, que é a versão 1.28.0. Vocês podem ver que ele é compactado com BZIP 2, que tem uma ótima compactação. Ele tem 2.3 megas, não é um arquivo grande, mas ele está compactado com BZIP 2, tem que fazer essa ressalva. O BZIP 2 tem uma compactação muito maior que o GZIP, tá galera? Aqui está a última versão estável do Toy Box, que é a 0.7.5 compactado com GZIP, e o Toy Box Master, que foi baixado do GitHub, que é uma versão, vamos dizer, rolling release, e está compactado com zip. Vamos dar uma olhada então aqui, comparando, tá? Tamanho. Tá, o BusyBox 2.2 megas, versão estável do Toy Box 800K, do Toy Box na versão Master do GitHub tem 988K. E isso o BusyBox com BZIP 2, Toy Box versão estável com GZIP e o Master com Zip. Imagina o BusyBox descompactado, o tamanho que fica. Deu para notar então que o Toy Box ele é bem pequeno, né galera? Se isso compactado com o GZIP, que tem uma boa compactação, mas não tão boa quanto o BZIP 2, ou compactado com Zip, tem só isso, imagina o tamanhozinho que ele é. Bom, então vamos descompactar a versão estável do Toy Box com tar-xevf. Beleza. Bom, tá aqui a pasta do Toy Box. Vamos dar uma olhadinha na versão gráfica mesmo, vai. Então temos aqui, deixa eu aumentar de tamanho, tá? Temos aqui alguns arquivos de configuração, de compilação, manual, licença, os arquivos padrões. A pasta kconfig, que é o arquivo de configuração, que ele é baseado no próprio kernel 2.6, tá galera? O Toybox e o BusyBox eles utilizam o arquivo de configuração do kernel para configurar o próprio Toybox e o BusyBox. Pois é, a gente configura da mesma forma que no kernel, você utiliza o make menu config. Tem até um vídeo que o Rob Landley explica passo a passo cada arquivo de configuração do Toybox. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá bom? Tá, tem a pasta lib, que seriam as bibliotecas do Toybox, bibliotecas próprias dele. Scripts seriam scripts para configuração e compilação. Testes, essa pasta testes são arquivos, tá galera? São comandos mesmo, só que eles estão pendentes ainda. Eles ainda estão em estágio beta. A pasta toys, que seriam os comandos mesmo, por exemplo, aqui tem a pasta Android, que é graças a esses arquivos aqui que a gente consegue botar o Android e inclusive utilizá-lo como terminal padrão. E ainda no Linux não por causa disso, tá? Ele foi concentrado no Android. Example, isso aqui não é nada de útil, tá? Eles falam mesmo que você não vai querer aplicar isso aqui. O próprio arquivo readme, vocês podem ler isso. LSB, que seriam comandos no padrão Linux Standard Base, como dmast, hostname, qlol. Tá bom? Pastanet seriam comandos para a rede. Other seriam outros comandos de modo geral, como a gente pode até ver no próprio readme dele. Tá? Então, assim, seriam comandos que não estão presentes no POSIX e no Linux Standard Base. Esses aqui estão pendentes exatamente de revisão. Então, assim, teria que limpar ainda o código dele, receber atualizações, correções de bugs, de estabilidade, adicionar recursos. Vou mostrar esses comandos no arquivo master, que vocês vão entender melhor. POSIX, bom, são comandos que seguem o padrão POSIX, como call, cut. E www seriam manuais deles em HTML. Então, se você clicar nele e mandar exibir, ele abre no navegador e você pode ler tudo que você quiser sobre o Toybox. Tem um arquivo aqui chamado roadmap, deixa eu ver. Ah, tem, legal. Então tá, isso aqui é todo o trajeto do Toybox que vocês podem ler, onde ele está sendo utilizado. Tá bom? É muito legal esses arquivos aqui. Inclusive eu aconselho a darem uma verificada no Toybox. Esse arquivo aqui é simplesmente o logo do Toybox, que é um monte de latinha, já até expliquei isso no vídeo. Bom, então agora vamos dar uma compilada nele. Eu não vou fazer um make menu config, tá? Eu só vou fazer no padrão mesmo, que é utilizando o make def config.
Beleza, vamos dar uma conferida utilizando echo, a variável dólar interrogação, tá tudo ok. Ok, compilando, utilizando make. Beleza, eu vim aqui para mostrar para vocês, ó, que apareceu o arquivo toybox, tá? Aqui. E apareceu essa pasta generated. Beleza. Vamos lá no toybox agora, ó, listar ele. Vou dar o comando file para a gente dar uma lida no arquivo toybox. Vocês podem ver que é um arquivo ELF de 64 bits, seguindo o padrão do Linux Standard Based, com bibliotecas compartilhadas, versão 1. Ele é linkado dinamicamente, tem o interpretador, tem o hash dele aqui, tá? Então vou até utilizar o comando ldd, que é para ver as dependências do programa. Utilizar o comando string só para a gente poder dar uma lida nos primeiros 1024 bytes do arquivo. Deixa eu dar com less aqui, beleza. A gente pode ler todo o programa utilizando esse comando, a gente vê tudo. É por isso que o Linux não precisa de extensão, ele lê os primeiros 1024 bytes do arquivo. Bom, então vamos dar um ponto barra toybox, porque eu não instalei ele, né? Senão seria só toybox. Então tá, esses são todos os comandos que estão dentro do toybox, tá? Todos escritos do zero. Tem até o comando strings aqui, su, tail, uname, amount, reboot, md5, sum, help, file, fgrep, false, cut, banzip2, bzcat, call, cat, cp, cpio, cmp, todos os comandos que a gente já utiliza no Linux, tá? Então vou dar um menos help agora. Então tá, é interessante que ele mostra aqui as opções, ó, menos log, que isso aqui é para mostrar o caminho do arquivo, menos help, menos version. Então assim, você utiliza essas opções seguida do comando e do argumento. Tá, então eu vou dar aqui o menos version. Show, versão 0.7.4. Menos help seguido do ls. Olha, ele mostra todas as opções do ls, inclusive ali a opção menos color, que ele mostra, ó, na descrição quais são as cores de cada tipo de arquivo do Linux, tá? Ou nos Unix de modo geral. Menos help uname, ele mostra todas as opções do uname. Olha lá, o uso uname seguido das opções. Menos help uname. Seguido do menos A, que é a opção inclusive que eu utilizei e mostrei no artigo Como eu conheci o Alpine Linux. Que pode ver que não mostra escrito GNU Linux, somente Linux. Então esse negócio de GNU Linux não é obrigatório, tá galera? Isso aí é imposto em vocês. Comando help dentro do toybox, pode ver que ele tem duas opções, "-h" para HTML e "-a" para todos os comandos. E isso aqui que eu achei interessante no toybox. Porque, por exemplo, vou abrir aqui, deixa eu logar com o meu usuário, que tem o terminal bash. Tá, legal. Se eu der o comando help, por exemplo, ele mostra todos os comandos seguidos, certo? Algumas opções e tal. Se eu for no toybox usar o comando help seguido do "-a", ele mostra todos os comandos e com todas as opções. Ele mostra como utilizar, por exemplo, o comando base64, simplesmente uso, ou qualquer outro comando aqui, ó, por exemplo, ó, o uso é o block dev, menos as opções e o dispositivo. Uso banzip2, seguido das opções, o arquivo. bzcat, uso bzcat, seguido do arquivo. Call, uso call, o mês e o ano. Então eu achei muito interessante o Toybox por causa disso, ele é muito mais claro na hora de mostrar as opções. E tá tudo lá. Vamos fazer um teste aqui com o comando toybox. Vamos lá, o comando call. Ele mostra o calendário. Show. Mostrando as opções que igual ele descreve aqui, seguido do mês e o ano. Vamos lá, call. Mês 4 de 1981, que é o ano que eu nasci.
Então está aqui mostrou o calendário do mês 4 de 1981. Comando ls, bom, ele lista. Se eu der um help-ls, ele mostra todas as opções, principalmente aquela opção assim, sort ali embaixo, ou menos color, ele mostra que dispositivo é amarelo, sim, link é turquesa ou vermelho, diretório é azul, socket é púrpura, arquivos são verde, SUID é vermelho. Então tá, vamos utilizar a opção menos color do jeito que ele descreve, é o menos color. Ele mostra tudo pra gente da cor seguida. Os arquivos normais são brancos mesmo, diretórios são azuis. Bom, então agora eu vou sair do Toybox na sua versão estável e eu vou para a versão Master. Vamos descompactar ele. Beleza, vamos entrar agora no arquivo, na pasta do Toybox versão Master, do GitHub. Tá. Vou fazer o mesmo processo, tá? O make def config, depois o make. Beleza. Agora, eu vou dar o comando make, reparem só uma coisa. Repare essa linha vermelha aqui, ó, avisa, ó, que ele está utilizando código incompleto a partir do toys/pending, ou seja, são aqueles pendentes de revisão. Então, assim, como aqui, vamos dizer, uma versão beta ele está utilizando, na versão estável ele não utiliza. Beleza, deu certo a compilação. Faça a mesma coisa, comando file, para ver o arquivo ó, toybox. Mesma coisa. Ver as dependências. Comando strings. Beleza. Agora vamos verificar o tamanho que ficou o arquivo Rolling Release. Bom, ele tem 320K. Sem a opção humana. Vamos na versão estável, comparar também o tamanho dele. R$ 312. São um acréscimo de 8K. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando baixo porque talvez está criando muito eco. Ainda não criei a acústica aqui no lugar, pode atrapalhar a vizinhança também. Bom, eu vou deixar no link da descrição do curso de Bash da GeoStore. Tá bom? Porque assim, você aprender Bash, você pode utilizar todo o conhecimento que você tem no Bash em outros terminais como o BusyBox, no Toybox, Z-Shell e no Fish. Não tem problema, a curva de aprendizado é isso aqui. Tá bom? Então assim, eu vou deixar também o link da descrição aqui do meu projeto no Padrim, quem quiser me ajudar a tornar o canal independente, de eu ter que sair para trabalhar para poder manter o canal. Vocês também saem beneficiados, como eu já mostrei no vídeo, dos projetos futuros do canal, tá bom? Então é isso, um abraço e falou!